Oi, pessoal! Eu sou a Aninha e hoje eu vou contar uma história incrível. É a história do José. Ele era um menino super especial, filho do Jacó. Sabe, o Jacó tinha 12 filhos, uma família gigante. Mas ele amava o José de um jeito muito, muito especial. O papai Jacó deu para o José um presente maravilhoso, uma túnica toda colorida, tipo uma capa de super-herói, só que mais chique. Uau! Os irmãos do José, que eram grandões, ficaram com um ciúme, que parecia um monstro verde. E o José, além de tudo, tinha uns sonhos mágicos. Ele sonhou que os feixes de trigo dos irmãos dele se curvavam para o feixe dele. E depois, sonhou que o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam para ele. Quando ele contava, os irmãos ficavam ainda mais bravos. Quem você pensa que é, José? Que a gente vai se curvar para você. Um dia, o José foi procurar os irmãos lá no campo. E eles, de tão raivosos, tiveram uma ideia muito, muito feia. Eles pegaram o José, tiraram a túnica colorida dele e, em vez de matar porque um dos irmãos, o Rúben, não deixou, eles o jogaram num poço fundo e seco. Que maldade! Aí, eles viram os viajantes passando, indo para o Egito, e resolveram vender o José como se fosse um brinquedo. Venderam o próprio irmão por 20 moedinhas de prata. Eca! O José foi levado para muito longe, para o Egito, e virou escravo. Eles sujaram a túnica dele com sangue de cabrito e contaram para o papai Jacó que um bicho selvagem tinha comido o José. Tadinho do Jacó, chorou um montão. No Egito, o José foi trabalhar na casa de um chefe, o Potifar. E olha só que legal, Deus estava sempre com ele. O José era tão esperto e fazia tudo tão bem que virou o braço direito do Potifar. Mas a esposa do Potifar era invejosa e inventou uma mentira horrível sobre o José. E adivinha? Ele foi parar na prisão. Que injustiça! Mas mesmo lá, ele continuou a confiar em Deus e Deus ajudava ele. José descobriu que tinha um poder super especial. Ele conseguia explicar os sonhos. Lá na prisão, ele explicou os sonhos do copeiro e do padeiro. O do copeiro era bom, ele ia sair. O do padeiro não era tão bom. E os sonhos se realizaram. 2 anos se passaram e o faraó, que era o rei de todo o Egito, teve um sonho muito esquisito. 7 vacas gordas saíam do rio e depois 7 vacas magras saíam e comiam as gordas. E depois, 7 espigas de milho cheias e 7 espigas secas e feias. Ninguém entendia nada. O copeiro, que o José tinha ajudado, lembrou do amigo da prisão e contou para o faraó. O faraó chamou o José correndo. José disse: "Não sou eu que sei, é Deus!" E explicou. As 7 vacas gordas e espigas cheias eram 7 anos de muita, muita comida. E as 7 vacas magras e espigas secas eram 7 anos de fome, sem nada para comer. O José deu uma ideia genial. Faraó, guarda toda a comida que sobrar nos anos bons para ter nos anos ruins. O faraó achou José tão sábio que fez ele o governador de todo o Egito. Uau! De escravo a segundo homem mais importante do país. Que virada! Os 7 anos de fartura acabaram. E a fome chegou em todo lugar, até onde moravam os irmãos do José. Eles ficaram sabendo que no Egito tinha comida e foram lá, sem saber que o governador era o José. Quando eles viram o José, ele estava vestido de príncipe egípcio. Eles se curvaram, lembra do sonho? E não o reconheceram. O José reconheceu eles, mas não contou quem era na hora. Ele só queria ver se eles tinham mudado. Depois de um tempo, o José não aguentou. Ele chorou um monte e disse: "Eu sou o José, o irmão de vocês." Os irmãos ficaram morrendo de medo, pensando que ele ia se vingar. Mas o José foi incrível. Ele abraçou todos eles e disse: "Vocês me venderam, mas Deus fez tudo acontecer para o bem, para salvar a nossa família e um monte de gente da fome. Eu perdoo vocês." O José levou toda a família, o papai Jacó, os irmãos, todo mundo, para morar no Egito, nas melhores terras. Eles viveram felizes e salvos. E essa é a história de José. Ela nos ensina que Deus tem um plano lindo para a gente, mesmo quando as coisas são super difíceis.
e que o perdão é a coisa mais legal e forte que a gente pode fazer. Gostou da história do José? Uau! Que história emocionante, né?